Oi, turma! Tudo bem? Espero que todos estejam bem, se cuidando em casa, sem estar saindo sem necessidade, não é isso? Se cuidem, tá, pessoal? Se cuidem, que quando vocês estão se cuidando, vocês estão cuidando da família de vocês também, tá? Hoje nós temos mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a comparação dos números naturais, tá certo? A gente já viu um pouco dos números pares, ímpares, números antecessor, sucessor. Então, a gente agora vai começar outro conteúdo sobre a comparação dos números, tá certo? Quem é maior, quem é menor, como é que eles são crescentes, decrescentes e como é que a gente encontra eles no nosso dia a dia, tá certo? Vamos aqui para iniciar a nossa leitura, ver o que é que a tia trouxe para vocês. Comparar os números naturais. Se compararmos os números naturais, podemos dizer que eles podem indicados por meio de símbolos. Então, como os povos antigos já faziam, né? A gente estuda, a gente ainda continua trabalhando a matemática com símbolos, não é isso? Então, os símbolos não foram abandonados. Eles são também um grupo que vem ajudar a nossa matemática, suas igualdades e diferença. Para identificar que dois números naturais são iguais, usamos o símbolo de igual, que é esse símbolo aí, ó, que aparece entre parênteses, esses dois tracinhos. E para identificar que são diferentes, usamos o símbolo de igual com um risco no meio, que é esse símbolo aqui diferente que tem aí, ó, nos símbolos matemáticos. Tia, então quer dizer que mesmo surgindo os números e tudo, não foi deixado da gente usar símbolos na matemática, né? Como os povos antigos já usavam, não. Aí é que foi atribuído mesmo símbolos para poder a gente saber diferenciar e atribuir vários outros sistemas, né? E tudo, por causa do que foi desenvolvendo na matemática, a gente foi aprendendo a trabalhar tanto com os números como com os símbolos, tá certo? Então, aí, nesses símbolos matemáticos, a gente tem aí, ó, o sinal de equivalente, de diferente, que é o sinal do igual com risco no meio igual, fala no texto, de mais, de menos, maior, maior ou igual, menor, esse xzinho que representa a multiplicação, né, que é vezes, a divisão, só com um pontinho. Tia, mas também tem aquela divisão com um tracinho, né? Dois pontinhos, um tracinho no meio também. Tem o sinal de infinito, menor ou igual a, e nós também temos mais ou menos, tá certo? Mas hoje a gente não vai estudar todos esses símbolos, tá bom? A gente vai estudar o sinal de igualdade, o de diferente, mais ou menos, maior que, tá certo? Vai ser os sinais que a gente vai estudar hoje, tá certo? Então, vamos passando aqui, ó. Podemos ainda identificar que um número natural é maior ou menor que o outro, usando o símbolo de maior, que é esse símbolo aí, ó, e o de menor, que é esse outro. Aí tem um exemplo aí, ó. 9 é maior que 8, 7 é maior que 5, 4 é menor que 5 e 6 é menor que 8. Tá certo? Então, isso aí são comparações de números. Eles estão dizendo, através de símbolos, que um é maior ou menor do que o outro, ok? Aí tem aí como se lê, ó, como se escreve, não é isso? Ó, menor que, é o primeiro, maior que, menor ou igual a, e maior ou igual a. Tá certo? Porque ele pode ser maior ou ele pode ser igual, tá certo? Aí nós temos o quê? Os números naturais podem ser colocados em ordem crescentes ou em decrescente. A ordem crescente é a ordem que os números vão crescer, que eles crescem. E a ordem decrescente é a que eles decrescem. Aí a gente tem um exemplo de ordem crescente, né, que vai aumentando. E decrescente ele vai diminuindo. Aí tem uma representação aí de uma escadinha, ó, um meninozinho, uma meninazinha. Eles estão só fazendo a representação, né, que crescendo. Quanto mais crescendo, maior, diminuindo, vai diminuindo os números. E a tia também colocou o exemplo aí, tá bom? E a tia também trouxe para vocês identificar tanto com imagens como com números. Ó, uma borracha é igual a outra borracha.
Esse lápis é maior do que aquele outro lápis. O cadernozinho pequeno é menor do que o caderno grande, tá certo? Olha aí, ó. Por que desse sinal aberto pro lado do maior? Estão vendo aí a representação do sinal do maior, que tem essas 5 bolinhas dentro. As 5 bolinhas representam aí 3 é maior do que 2. Ó, como a bolinha, tem 3 bolinhas de cano, que é maior, e 2 bolinhas. Então, ele tá representando aí o sinal. Embaixo a gente já tem o sinal do menor, onde tem as xícaras. Olha as xícarinhas aí azul, ó. Ele tá indicando que 1 é menor do que 2. Então, a abertura aí, ó, pra onde é que vai ficar. Tá certo, ó? Maior que, igual e menor que. Olha aí agora com os bloquinhos. 3 é maior do que 1. Então, tem 3 bloquinhos e um bloquinho. Aí, tem o sinal de igualdade. 2 é igual a 2. Tanto ele representou com número, como ele representou com bloquinhos. E ele também tem 1 é menor do que 3. Também com o sinal da igualdade. Do sinal aqui, representando os bloquinhos. Da igualdade não, desculpa. É com o sinal aqui do menor e do maior, tá certo? Então, essa vai ser a nossa aula de hoje. Maior que, menor que, igual, diferente, tá certo? Se tivesse aí uma borracha, é diferente de um lápis. Então, ia ter que ter o sinal de igual com o risquinho cortado no meio, porque realmente uma borracha é diferente de um lápis, tá certo? Qualquer dúvida, estou aqui para auxiliar vocês no que for necessário. A nossa atividade, ela é composta de 5 questões e a nossa atividade é para responder sobre a comparação, tá bom? Vai ter questão lá que vocês vão ter que utilizar o sinal de maior, de menor e de igual, para vocês identificar os números, quem é maior quem é menor de quem, tá certo? Então, a nossa atividade, ela é toda voltada ao nosso conteúdo. Mas qualquer dúvida, a tia está aqui para auxiliar vocês. Um abraço virtual e até a próxima aula.